Olá pessoal, então a gente vai fazer mais um exercício aí, o problema 4 que está no blog. Aqui é só a solução, lá você pode ver a pergunta. E é sobre um porco brincalhão, né, que vai escorregar aí uma rampa. E essa rampa, ele fala a seguinte informação sobre ela: ele leva o dobro do tempo que levaria se não houvesse atrito. Então, e aí ele dá a angulação da rampa e pergunta então qual é o coeficiente de atrito cinético entre o porco e a rampa. Aparentemente tem poucos dados, né? Então a gente vai ter que trabalhar bastante com equações para poder resolver, né? Então, qual que é a primeira etapa? A gente vai representar aí o porco com essa bolinha. Tá aí a rampa inclinada, o ângulo de inclinação que ele deu, a x e y, né? O x é o sentido aí da rampa, da inclinação. A gente faz isso para facilitar as contas, né? Você vê vários exemplos na prática que fica melhor fazer assim para resolver o problema, né? A escolha do sistema de coordenadas assim. Então, vamos escrever aí matematicamente o que ele forneceu para a gente. Então, aí está dizendo que o tempo de descida com atrito é o dobro do tempo sem atrito, né? Sem atrito o tempo é menor, ele desce mais rápido. Com atrito, desliza demorando mais para chegar, como se sem atrito fosse bem rápido, e com atrito ele vai mais devagar. O que mais que ele fornece para a gente? A gente vai usar aqui a velocidade inicial do porco, nos dois casos é zero, né? E o ângulo que ele forneceu e a aceleração da gravidade. O que a gente vai tentar trabalhar aqui? Se a gente está falando de aceleração constante, né? Que vai ser o caso. Por que a aceleração é constante? Porque a força que faz cair é a força peso. A gente vai projetar essa força, obviamente, né? Mas ela é constante em percurso. Se a força é constante, a massa do corpo não varia, então a aceleração também é constante. Se você tem aceleração constante, você vai lembrar da famosa MUV, né? A gente vê no ensino médio, movimento uniformemente variado. São uma série de equações e você vai escolher a que seja mais rápida, né, de resolver. E ela é quem? A função horária dos espaços, porque ela, porque a gente tem velocidade inicial, a gente está trabalhando com o tempo, e x menos x0 seria o deslocamento aí. Você vê então que a gente pode tentar encontrar uma equação para aceleração. Como a velocidade inicial é zero, esse termo desaparece. Isso aqui você pode chamar simplesmente como ΔX, que é ΔX final menos inicial. E aí você tem essa equação aqui, certo? ΔX é meio de AT quadrado. Aqui eu já igualei. O que acontece? O tempo com atrito é o dobro do 100. Então é só substituir e você chega nessa relação, né? E por caso, o que você vai fazer? Ó, aqui tem uma analogia que é o seguinte: se você aplicar essa mesma equação por caso sem atrito, né, a aceleração é outra. Então a gente põe em linha aqui, o tempo é outro, que é menor, né? A gente põe em linha aqui. Só que o deslocamento do porco pela rampa é o mesmo, então o ΔX é o mesmo, né? A aceleração é diferente, o tempo é diferente. Aqui nessa primeira equação eu só quis relacionar, né, o ΔX com com telinha. E a aceleração, você vê que eu misturei, né? A aceleração sem atrito, certo? Desculpa, aceleração com atrito, com o tempo sem atrito, certo? Então, a gente vai ter que fazer isso, vai ter que usar essa informação, né, em algum momento. E aí, se você resolve isso aqui, você está vendo que está formando duas equações aqui, um sistema, né? Não é linear, porque aqui está ao quadrado, mas é um sistema, né? Então, quando você leva aqui ao quadrado, fica 2 ao quadrado é 4, 3 ao quadrado, e dessa última equação eu só copiei, certo? Então a gente tem essas duas equações, né? Aí, qual que é a ideia aqui agora? Como o ΔX é o mesmo, a gente está comparando ele deslizando o mesmo comprimento da rampa,
a gente pode igualar essas duas equações, né? Δx é igual a isso, Δx é igual a isso, então isso é igual a isso. E igualando as duas equações, então o que a gente tem aí? A gente pode simplificar, né, o meio e mais, τ ao quadrado, pode ser simplificado também. O meio vai embora, o telinho vai embora, e a gente consegue essa equação para aceleração. A aceleração a aceleração sem atrito, lembra que a gente tem definido linha como sem atrito. A aceleração sem atrito é 4 vezes a aceleração com atrito. Quer dizer o quê? Que sem atrito desliza mais rápido, tem aceleração maior. Então, tenta lembrar aí dessa solução nossa, que a aceleração sem atrito é 4 vezes maior, que a gente vai usar lá na frente, tá? Conforme eu falei, é um problema que a gente vai manipular equações, né? Agora, lembra que eu falei que a projeção do peso que é constante, é o px que faz, não é bem o peso, tá? É o px, quer dizer, a projeção do peso no eixo do x é que faz o corpo aí acelerar. Nesse primeiro cenário aqui, a gente está considerando com atrito, né? Você vê que eu coloquei o FK aqui, que é o atrito cinético, porque ele desliza, está em movimento deslizando, então é um atrito cinético, não estático. Aí está a representação da força normal, a projeção do peso ali em y, né? E a projeção do peso em x. Essa é a orientação que a gente vai usar. Agora perceba porque essa orientação é conveniente. O x está bem passando sobre. É claro que você pode imaginar ele paralelo aqui, não altera em nada. Então ele passa bem em cima dessas, coincidindo, né, com essas duas forças. Então essas duas forças você não precisa projetar. O y ele é perpendicular à superfície, né? Tá aqui, forma 90 graus aqui. Com isso, a força normal e o py eles estão também sobre o eixo, fica mais fácil. Então só preciso encontrar o que é a projeção aí do peso, né, em x e em y. Então, o que você faz quando você resolve esses sistemas, né? Quando você montou o sistema de coordenadas, você vai aplicar a lei de Newton nessa direção e nessa direção. Eu sugiro começar, já que você está trabalhando com atrito, eu sugiro começar onde está normal, e o motivo vai ficar claro mais a seguir. Então, nessa direção, a gente pode chamar de positivo para cima, nessa direção aqui. Então a força normal entra positivo, a py entra negativo, é igual a massa vezes a aceleração, a gente põe zero, porque não há aceleração nessa direção, só no sentido da rampa. Com isso a gente vê que a normal é py, mas quem que é py? Eu vou deixar como tarefa para você demonstrar. Isso aqui sai da geometria plana, trigonometria, né, no caso. Muito simples, dá para provar que o cosseno desse ângulo, que é o cateto adjacente pela hipotenusa, portanto, py fica p cosseno. Agora, você encontrou a força normal, né? A gente vai agora para a direção do x. É claro que peso é massa vezes a aceleração da gravidade, né? E na direção do x, o que acontece? A direção do x está aqui. A gente pode chamar positivo para baixo, descendo a rampa. Então px entra positivo, ao passo que a força de atrito é negativa. Por quê? Porque ela está apontando para o lado oposto. A diferença entre essas duas dá uma resultante, né, nessa direção. E aí diz a segunda lei que é igual a massa vezes a aceleração nessa direção. Agora o que a gente vai fazer? Quem que é o px mesmo? P seno. O py é p cosseno e o px é p seno. E quem que é a força de atrito? Cinético. Coeficiente de atrito cinético vezes a força normal. Você pode fazer o mesmo critério lá, de substituir peso pela massa vezes gravidade. E que mais? P é massa vezes gravidade. Seno de teto estava aqui. MK está aqui. E a força normal? Está vendo por que a gente fez a projeção do y primeiro? Para calcular quem que é a força normal. Aí chama a atenção que nem sempre a força normal é o peso, né? Esqueci de falar aquela hora, mas estou lembrando agora. Então a força normal é essa operação
Então a gente vai substituir a força normal por massa, gravidade e cosseno de θ, que veio, né, da aplicação da segunda lei na direção y, né? Você vê que vai poder simplificar as massas, correto? E aí a gente vai ter o que? A aceleração é g seno θ menos μ g cosseno θ, certo? E agora eu te pergunto, e se não houvesse atrito? Você ia simplesmente cortar aqui, ó, essa seta, só ia ter px, ou seja, aqui é zero. Então o que você teria? Px é massa vezes aceleração. Essa aceleração é sem atrito. Por isso que não entrou atrito aqui. Então você está dizendo que só o px faz cair? Então você está dizendo que não tem atrito. Pois é, essa equação é para o caso sem atrito, né? Então a gente tem é claro, né? Sem atrito não muda aqui, ó, né? Mesmo sem atrito vai existir normal e py. Então a gente não precisa fazer toda essa operação de novo, porque a gente vai chegar no mesmo resultado para o caso da força normal, mesmo sem atrito. Bom, quem que é px? A gente usou massa, gravidade, seno de θ. Então vamos também simplificar aí as massas. Repara que a aceleração de queda não depende das massas, né? Olha só, a primeira equação ficou: a aceleração é g seno θ menos μ g cosseno θ. Está aqui. Deixando o g em evidência, está aqui. A segunda aceleração g seno. Agora aqui, ó, o que a gente vai fazer? A aceleração é g seno. Mas a gente viu lá atrás que a aceleração sem atrito é 4 vezes com atrito. Por que a gente faz essa substituição? Sumimos com a linha, ó. Agora a gente tem duas incógnitas, né? O μk, que é a pergunta, né? Não sei se ainda se lembra, mas o μk é a pergunta, que a gente não sabe a resposta. O ângulo foi dado, então todas as unidades foi dada. Quem que é incógnita? O μk e o a. A gente tem duas incógnitas, então a gente precisa de duas equações, no mínimo, né, para poder resolver. Essa daqui veio então da aceleração com atrito, e essa aqui sem atrito, né? E aí a gente fez só a substituição do A' com o 4A que a gente tinha demonstrado anteriormente. E daí como é que a gente pode continuar essa operação? De várias maneiras, né? Eu vou fazer o seguinte, se eu pegar essa equação e dividir por essa, é a mesma coisa que essa equação dividida por essa. Tá lá, ó. Essa equação dividida por essa, tá aqui, é a mesma coisa que essa equação dividida por essa. É o que me garante a igualdade. Dá uma pensada aí para ver se você concorda. Com isso eu vou simplificar as acelerações e as acelerações da gravidade. Veja que bacana, né? Cortei as acelerações e aceleração da gravidade. Então eu fiquei seno por seno, tá aqui, μ cosseno θ por seno. μ cosseno θ por seno é igual a 1 por 4. 1 por 4. Lembra que na simplificação fica 1 aqui. E agora, seno de θ cancela com seno de θ. Vai ficar 1, né? Seno por seno é 1. E o que é seno dividido por cosseno? Tangente. Tangente, você vai colocar aqui. Tangente é seno por cosseno. Certo? Tangente é seno por cosseno. Agora fica uma conta elementar aí. Dá para você isolar mais ou menos seguindo esses passos. Correto? E aí, lembra que 1 tirou 1 quarto é 3 quartos. Finalmente você tem que μk é 3 quartos da tangente de θ. Qual que é o θ? É o ângulo que ele forneceu, que eu passei lá no primeiro slide, tangente 35. Ao fazer essas operações aqui, μk dá aproximadamente 0,53. Então essa é a resposta. Críticas, sugestões e soluções pode deixar lá no blog. Até o próximo.